você vai sair daqui nessa noite, se você se permitir, você vai sair daqui nessa noite para viver algo novo na sua vida. Amém? Aleluia. Queridos, eu vivo um casamento abençoado. Eu vivo um casamento abençoado. Nós estamos passando por um momento muito difícil no nosso casamento, na nossa vida. Não no nosso casamento, na nossa vida. A minha esposa foi diagnosticada com câncer em novembro do ano passado. Mas eu vou dizer para você, estar cuidando dela tem sido assim tão maravilhoso na minha vida. Essa semana, ou melhor, essas semanas de novembro para cá, eu tenho descobrido, eu tenho me descoberto uma pessoa que eu não sabia que eu era, mas que o Espírito Santo, ele vai revelando a cada dia da minha vida o amor dele comigo, com a minha esposa, e ele vai me dando cada vez mais habilidade, amor, paixão pela minha esposa. E como é maravilhoso, querido, você aprender a cuidar de alguém que você ama. Como é maravilhoso você descobrir que é possível você cuidar da pessoa que está ao seu lado. O interessante é que antes da gente descobrir esse diagnóstico na vida da minha esposa, eu já cuidava. Só que agora o cuidado ele é redobrado, né? E essa semana a gente estava em casa, a gente mora em São Pedro da Aldeia, e a gente estava em casa, e eu gosto de cozinhar. Gosto muito de estar na cozinha, gosto de fazer um almoço, não gosto de louça suja na pia. Se eu vejo, eu já vou lá lavando, já vou resolvendo. Não gosto de casa suja, se eu vejo, eu já vou resolvendo também. E essa semana eu tive o privilégio de passar uma semana inteira dentro de casa com a minha esposa, lavando, cozinhando, arrumando a casa, passando roupa e cuidando da minha amada. Como é maravilhoso, querido, você ter essa oportunidade. E eu quero, nessa noite, dizer para você, os maridos que estão aqui, digam eu comigo. Os maridos, e vamos lá mais uma vez. Os maridos, aleluia. Eu quero te convidar, essa semana, a surpreender a sua esposa com os cuidados que você vai ter com ela. Amém? Eu quero desafiar você a surpreender a sua esposa com os cuidados que você vai ter com ela. Aí minha esposa disse assim para minha mãe ontem, quando nós chegamos na casa da minha mãe, irmão Siqueira, a minha esposa disse ontem assim para minha mamãe, quando nós chegamos lá no Vila dos Teres, minha mãe mora. Quando nós chegamos lá ontem, minha esposa falou bem assim: Dona Vera, minha mãe estava reclamando, estava um pouquinho fraquinha. Aí minha esposa convidando ela para ir lá para casa. E aí minha esposa disse para ela: olha, Gilmar fez uma sopa para mim essa semana, tinha 7 legumes na sopa. 7 legumes, botou o mocotó também na sopa. Irmãos, tinha 7 legumes na sopa, mocotó e mais um, qual é o nome daquele negócio da banana? Biomassa de banana. Botei tudo na sopa para ela, mais um mocotó, né, para deixar ela bem fortezinha. Amém? E ela está aí, ó, revigorada. Amém? E aí ela convidou minha mãe: vamos para lá essa semana que ele vai cuidar também da senhora. E eu falei para ela: vamos para lá, mãe. Vamos para lá que eu vou fazer uma comida bem gostosa para a senhora essa semana, para a senhora ficar bem fortinha, para a senhora se fortalecer. Vamos com a gente domingo para casa. Querido, cuide da pessoa que Deus colocou do seu lado. Tenha prazer em cuidar, tenha prazer em zelar pela pessoa que Deus colocou do seu lado. E aí eu quero desafiar homens e mulheres que aqui estão essa semana, que aqui estão hoje. Surpreenda essa semana a pessoa que está do seu lado. Faça aquilo que talvez você há muito tempo não faz. Talvez há muito tempo você não tenha feito. Faça essa semana. Surpreenda. Mesmo que você tenha aquele olhar assim: estou meio desconfiado de você está querendo alguma coisa, hein? Né? Mesmo que a pessoa diga isso para você: eu acho que você está querendo alguma coisa, hein? Amém? Mas surpreenda, querida, a pessoa. Surpreenda essa pessoa. Surpreenda com muito amor, surpreenda com muito carinho, surpreenda com muita atenção. Surpreenda a pessoa que você ama com cuidado. Amém? Eu gostaria que você aplaudisse agora a Deus pela vida da pessoa que está do seu lado. Amém? Vamos aplaudir mais forte? Deus te deu essa pessoa.
Deus te deu esse presente. Aleluia. Amém. Quero chamar aqui nosso pregador, irmão Siqueira, por favor. Vai apresentar a esposa. Aleluia. Estende as mãos. Vamos ficar de pé para receber esse casal abençoado? Vamos ficar de pé. Deus abençoe vocês. Muito pela presença de vocês. Nos alegra muito a presença de vocês. Maravilhoso estar com vocês. Amém? E vamos orar. Estende as mãos para cá para a gente orar pela vida desse casal. A gente agradecer a Deus pela vida desse casal. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Deus, pela vida desse casal. Que nessa noite o Senhor os trouxe a esse lugar para ministrar a tua poderosa, inerrante, inabalável, indestrutível palavra. Que essa palavra, Senhor, ela seja ministrada ao nosso coração do teu Santo Espírito. Fale tudo aquilo que o Senhor já gerou no coração dos teus filhos, que seja transmitido para nós nessa noite. Nós possamos, meu Deus, nessa noite, que os corações estejam abertos, sensíveis, receptíveis, atentos, alertas, para receberem tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida nessa noite. Abençoa, Pai, a vida dos teus filhos, aquilo que o Senhor já ministrou ao coração deles, que o Senhor lhes dê agora sabedoria, entendimento, discernimento, unção poderosa dos céus sobre a vida deles, Pai, que o Senhor use-os como o Senhor sempre tem feito, por onde eles têm passado. Faz de novo nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queria pedir ajuda do irmão Sebastião, que eu não tenho voz para louvar. Queria que você louvasse comigo assim. És fiel em todo tempo. Me ajuda aí, Sebastião. Você já viu que eu sou desafinado, né? Vamos louvar? Louvo com vontade nessa noite. Louvo com a sua força, porque o Espírito Santo tem algo para fazer aqui nessa noite. Nós vamos orar aqui nessa noite. Vamos botar a letra. Vamos louvar. A graça do Senhor está aqui, a vontade dele está aqui. O nosso casamento é fortalecido no Senhor por causa dele. Tudo por causa dele. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até o meu deitar, cantarei a bondade de Deus. Cante, és fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo
Tua bondade me seguirá, me seguirá. Declare isso mais uma vez, tua bondade. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me bondade me seguirá, Senhor. Aleluia. Você crê no cuidado do Senhor? Você crê na mão do Senhor sobre a sua vida? Irmãos, eu sinto a presença do Senhor aqui. E antes de qualquer coisa, há uma unção de cura aqui nessa noite. Nós vamos orar por casamentos. Mas eu queria saber se alguém precisa de cura nessa noite. Você precisa de cura nessa noite? Tem alguma área que você precisa que o Senhor toque? Você precisa de um toque do Senhor nessa noite? De uma cura do Senhor nessa noite? Eu queria orar com você aqui na frente. Queria pedir licença ao pastor Gilmar. Queria que você viesse aqui na frente para nós orarmos. Há pessoas que sofrem de enxaqueca. Há pessoas que estão com um laudo negativo na mão. Há pessoas que não esperavam passar pelo que está passando. Mas o Senhor está aqui nesta noite. Eu não sei o que você tem passado. Eu sei que às 12h20 de hoje, o Senhor liberou uma cura sobre esta igreja. Sobre os membros dessa igreja. E o Senhor está aqui nesta noite. Há um milagre do Senhor a ser feito aqui, a ser realizado aqui, mas Ele já tocou na sua vida. Eu só vim te dizer que não sou eu que estou curando, mas é a confirmação do Senhor aqui. Às 12h20 de hoje Ele já te tocou. Eu só vim confirmar aquilo que Ele já fez. Pode vir, nós vamos orar. Há uma unção de cura aqui nessa noite. Se você crê no cuidado do Senhor desse passo, Deus está tocando a sua vida, abençoando a sua vida. Minha esposa vai orar por você. Nós vamos interceder aqui nessa noite. Pelo clamor, vamos clamar ao Senhor. Vem com fé, há um cuidado do Senhor aqui nessa noite. Glória a Deus! Há uma unção sendo liberada do céu sobre a nossa vida nessa noite. Há uma libertação sendo realizada aqui nessa noite. Há um agir de Deus sendo realizado aqui nesta noite. Aleluia! E o Senhor só veio confirmar aquilo que Ele já te falou. Nós vamos orar. Vamos clamar ao Senhor. Não sei qual é a sua dor, não sei qual é a sua queixa. Mas eu sei, eu conheço o Deus que eu sirvo. Eu sei quem tem crido. E sei que Ele tem o poder para realizar coisa além do que pedimos ou imaginamos. Aleluia! Senhor, clamamos a Ti nesta noite, Senhor, pelo Teu toque, Senhor. Senhor, há pessoas que precisam de cura aqui nessa noite. Meu Deus! Aleluia! Senhor, em nome de Jesus, toca, Senhor. Toca, Senhor. Vá tocando, Senhor. Vá matando células cancerígenas aqui nessa noite, Senhor. Vá tocando nos ossos também aqui nessa noite, Senhor. Vá curando de depressão, ansiedade, inquietação, enxaqueca, Senhor. Senhor, ossos fracos, Deus, toque aqui nessa noite, Senhor. Senhor, ossos quebrados, restaure aqui nessa noite. Senhor, mentes confusas, cura aqui nessa noite, Senhor. Senhor, é tanta coisa, Deus. Corrente sanguínea, Senhor. Oh, Senhor, faça o Teu sangue fluir, Senhor. Oh, Espírito Santo, toca agora nessa noite, Senhor. Ah, Senhor, diabetes, Senhor, vá curando nessa noite, vai tocando, Pai, em nome de Jesus. Vai livrando, libertando de todo mal, Senhor. Clamamos a Ti nesta noite, cremos no poder do Teu toque. Sim, meu Deus. Cremos no poder da Tua unção, Senhor, problemas cardíacos, Senhor. Ah, Senhor, cardíacos aqui nesta noite, Senhor.
artérias entupidas, nós clamamos a Ti nesta noite, Senhor. Ministramos a Tua cura, Senhor. Que seja liberada essas artérias, que o sangue possa fluir, Senhor. Em nome de Jesus nós clamamos a Ti nesta noite, Pai. Senhor, vai livrando, Senhor, de todo mal, Senhor. Em nome de Jesus nós clamamos a Ti nesta noite e profetizamos que toda enfermidade saia agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Aplauda o Senhor nessa noite. Ele é bom, em nome de Jesus. Diga amém. 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 Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Às vezes a gente prepara uma coisa, né, irmãos? E o Senhor faz totalmente diferente daquilo que imaginamos. Mas Deus é bom. Amém? Eu gostaria de me apresentar nessa noite. Meu nome é Luiz, sobrenome Siqueira, minha esposa Aline Siqueira também, para a glória de Deus. Nós somos da Igreja Batista Nova Filadélfia, Nova Esperança, desculpa, Nova Filadélfia, como foi falado aqui, era a igreja que nós nos convertemos, né? E nós somos da Igreja Batista Nova Esperança. Estamos ali trabalhando com a rede de família, a rede de casais, e eu gostaria de compartilhar, o pastor Gilmar já está convidado, com toda a sua equipe. No dia 17 de agosto nós estaremos sendo ordenados ao Ministério Pastoral. Então desde já esteja orando por nós, por favor, porque é forte, né, pastor? É difícil a missão, né? Mas é um chamado do Senhor sobre a nossa vida. Amém. Nós estamos aqui nessa noite para falar sobre esse tema, né? E o que acontece? Quando nós somos convidados para ministrar no encontro, no jantar, nós realizamos algumas dinâmicas, nós fazemos alguma estrutura diferente de uma palavra para casais, tá? Então hoje nós estamos aqui como uma palestra, então nós vamos fazer algumas dinâmicas, no meio da mensagem tem uma dinâmica, então nós vamos pedir a sua colaboração nessa noite. Amém. A sua ajuda. Amém. Se você ficar cansado, aí você bate palma. Tá bom? Amém? Amém. Então eu vou passar para minha esposa para nós começarmos com a primeira dinâmica dessa noite. Pai, gente, vamos lá então, né? Essa semana a gente está correndo, porque a gente também está com semana de programação lá, mas Deus é bom. Aquilo que a gente falou, né? Acho que a gente costuma sempre falar. A gente está aqui na frente ministrando para casais, liderando casais e família, não porque nós sejamos perfeitos. Meu copinho também ficou rasgado. Meu copinho acabou. Estava quase pedindo o outro. Mas é porque nós buscamos em Deus ser saudáveis. Amém. Tá? Lá em casa, divórcio eu nunca pensei, mas jogar ele da escada algumas vezes. Meu Deus. Aí eu lembrei, Jesus, faz isso não. Me ajuda. Então, assim, eu queria convidar vocês para ficarem de pé. Tá? Então, vamos lá. Então, olha só para a gente poder, né? Dar aquela alongada, eu vou convidar vocês para andar de montanha-russa com a gente nessa noite. Quem já andou de montanha-russa? Sei, irmão? Ó. Então, segura aí para mim. Ou você faz comigo? Pode ser. Mas eu falo alto e eles me escutam lá de trás. Vai lá. O professor adora falar alto, né, gente? Estão me ouvindo aí de trás? Sim. Glória a Deus. Não gosto de microfone, não. Então, vamos lá. Montanha-russa. Primeira coisa que a gente faz quando entra na montanha-russa é fazer o quê? Botar um cinto. Como que eu sinto segurança na montanha-russa? Foi? Só que a gente vai fazer uma sonoplastia. Tá? Vou fazer o seguinte. Estou em casa? Sim. A irmã falou que é melhor ser feliz do que ter razão, não é? Então, botei o sapato alto, estou chegando na perna. Descalço no peito. Eu sou assim, tá, gente? Fica assim, não quer. Então vamos lá. Tem que ter sonoplastia, gente. Sonoplastia. Então o cinto de segurança vai fazer assim. Trá! Trá!
Não, mas olha só. Esse pra é para liberar. Você vai lembrar da sogra. Aleluia, Jesus. Vai lembrar da toalha molhada na cama. Você vai lembrar. Mulher nunca faz nada. Mulher não. Não, mulher não. Não, mulher. Sua voz queimou. Agora eu desabafo. Tem isso aí também na palestra, mas não é agora não. Então você vai fazer para liberar. Para daqui em diante não ter nada, tá? Pensa em tudo e faz um pra com vontade. Então, 1, 2, 3 e... Então, depois que a gente coloca o sino, a gente sobe, né? E quando sobe, faz assim, ó. Tra, 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 tra. Amém? É para todo mundo fazer, tá? Vamos fazer. Já foi todo mundo curado nessa noite. Aleluia. Pensa aí. Então, vamos lá de novo. Cinto de segurança. Subiu. Às vezes, tá tudo lindo, a gente vai subindo, só coisa boa, mas vem o quê? A descida. Então, a gente vai fazer assim na descida, ó. Vamos de novo? Cinto de segurança. Subiu. Desceu. Aí o que acontece? Às vezes, quando a gente pensa que está tudo voltando no subido de novo, o que acontece? Algumas coisas acontecem e a gente faz. Fica tudo de cabeça para baixo. Ok? Mais uma vez para cansar. 1, 2, 3, cinto de segurança. Subiu. Desceu. Acabou. Já é um treino. Vê se você tem fôlego. Vamos lá. Última vez eu termino, cinto de segurança. Subiu. Desceu. Amém. Então vamos lá, pode sentar, gente. Por que a gente fez essa dinâmica? Para desabafar, para poder pensar assim também. Mas é porque a gente sempre gosta de começar com essa dinâmica. Porque imagina só, nada melhor do que comparar o casamento com uma montanha-russa. Momentos bons, momentos ruins, momentos que parece que a nossa vida, ou financeira, ou nossa vida, nossa comunicação, várias áreas do nosso casamento estão tão confusas que você não sabe nem por onde começar. Se vai para a direita, se vai para a esquerda. Mas o que eu posso declarar com certeza é que Deus não perde o controle. Que independente do momento que a montanha-russa esteja, você está lá no trá, você está no Deus continua no controle do seu casamento. Seu casamento não vai sair do trilho. Mudar a rota não é uma opção na montanha-russa. Porque se o carrinho da montanha-russa sair do trilho, o que acontece? Morte. E a gente não está aqui para profetizar morte. A gente está aqui para profetizar vida. Amém. Então o seu carrinho não vai sair do trilho. Está no momento do espera que o trá vai voltar de novo. Porque Deus, Ele não perde o controle da nossa vida, do nosso casamento. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode botar uma cadeira aqui para por favor? Vamos fazer companhia aqui nessa noite. Não pode sair do meu lado, não. Irmãos, eu queria trazer uma meditação para a gente nessa noite. No livro de Gênesis, no capítulo 24, do verso 61 ao 67. Nós vamos ler aqui alguns versículos e tirar alguns ensinamentos aqui para a nossa vida como casal. Para a nossa vida como casal. Né? Eu já fui muito ministrado aqui com o copinho, já fui ministrado aqui com a ministração do irmão, já fui ministrado aqui com a apresentação, até que a mochila dos irmãos aí estava vazia. A mochila lá de casa, misericórdia. Mas tem umas bagagens que nós vamos tirando, né? Por quê? Porque quando a gente conhece, né,
a nossa futura cônjuge, o nosso futuro cônjuge, a gente está o quê? Se conhecendo, né? Aí a gente, depois de um tempo de conhecido, a gente fica noivo. Aí a gente está o quê? Noivando, né? A gente está namorando, a gente está sempre no gerúndio. Mas aí quando você casa, você muda. Você fala que agora eu estou o quê? Casado. Não, você está casando. Por quê? Todo dia é um aprendizado. Todo dia você aprende uma coisa, todo dia você tem que se adaptar, né? Você tem que apertar um parafuso, você tem que fazer um ajuste, porque o casamento é assim, né? E eu ainda vou alcançar aqui o pastor Gilmar, com 28 anos de casado. Eu vou fazer 20 em dezembro, dia 18 de dezembro. Nós vamos completar 20 anos de casado. Eu não vou falar o tempo de namoro, porque nós começamos a namorar novinhos, né? Eu tinha 16, ela tinha 13. Aí teve um intervalo, né? Mas depois, quando nós voltamos ainda, nós voltamos decididos mesmo e pronto. Mas vamos lá, peço sua compreensão nessa noite, peço que tenha paciência comigo. Se eu falar alguma coisa aqui, às vezes minha esposa fala que já está de casado e eu perco a linha. Se eu falar alguma coisa que você não concorda, você faz igual, tira. Retém só o que ficou bom. Amém? Depois o pastor Gilmar pode puxar minha orelha à vontade. Tá? Então diz assim, quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não trouxe a Bíblia, só acompanha e fica à vontade também. Rebeca e suas servas levantaram-se, montaram sobre os camelos e seguiram o velho homem, que era Eliezer, o servo de Abraão. O servo tomou Rebeca e partiu. Guarda essa palavra. Partiu. Fui. Ora, Isaac vinha voltando de Beer-Lahai-Roi, o poço daquele que vive e me vê, porquanto habitava nas terras de Negueb. Certa tarde, saiu ao campo para meditar. Ao erguer os olhos, viu, grava essa palavra, que se aproximavam camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaac. Ela desceu do camelo e indagou ao velho servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Ao que lhe respondeu o servo: é o meu senhor. Então ela se cobriu com o véu. Mais tarde, o servo contou a Isaac tudo o que havia visto e realizado. Isaac levou Rebeca para a tenda onde sua mãe Sara havia morado, fez dela sua esposa e muito a amou. Algumas versões vão dizer e a conheceu. Assim Isaac foi consolado após a morte de sua mãe. Amém? Te louvamos nessa noite, Senhor, pedimos aqui a tua unção, em nome de Jesus, ser conosco, fala o nosso coração. Amém. Eu gostaria de meditar em alguns pontos aqui nessa noite e gostaria da sua atenção. Esse velho homem, ou esse Eliezer, era o servo mais velho de Abraão. Então Abraão Sara já tinha morrido. Então Abraão pede que Eliezer vá até as suas terras, porque ele não queria que Isaac casasse com uma mulher cananeia. Então ele pede que lá nas terras dele, ele encontre uma mulher para casar com seu filho Isaac. Eliezer vai e faz uma oração, e eu vou resumir para a gente ganhar tempo. Ele faz uma oração, a oração dele é respondida conforme ele pede, e ele vê Rebeca. Quando ele vê Rebeca age conforme a oração dele. E ele fala: olha, é você que eu vou levar. Eu posso ir até a sua casa? Chegou lá na casa, tinha um grau de parentesco ali com Sara. Então eles se conhecem, se falam e tal, e Eliezer vem com ela. Quando Eliezer vem com Rebeca, ela parte, não foi isso que nós lemos? Ela partiu. E aí a gente já aprende algumas coisas sobre
o casamento, né? O preparo do casamento, o preparo do casal. A gente tem que entender que a gente parte da casa onde nós fomos formados. Né? Quando a Bíblia diz assim, ó, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, primeira coisa que ele tem que se deslocar é geograficamente. Então, quando ele parte, ele tem que deixar para trás o trauma da mãe ou o trauma do pai. Ele tem que deixar lá tudo que de ensinamento ruim, não proveitoso, fica lá. Por quê? Porque agora ele está partindo para um novo ambiente geográfico. Então, tem coisa que ele tem que deixar lá. Tem coisa que fica lá. Por quê? Partiu, fui. E ele está construindo ali um novo ambiente. Como? Conhecendo sua esposa e conhecendo cada um ao outro. Certo? Então, a primeira coisa que nós aprendemos é partiu, fui. Mas tem algumas outras coisas importantes que nós aprendemos depois que parte. Que é a fase do conhecimento. O irmão pode passar para mim, por favor? O início de uma história de amor. A importância do olhar. Você sabia que o olhar diz muita coisa? Nós já fizemos essa dinâmica aqui, mas eu queria pedir de novo. Olha para sua esposa durante 5 segundos. 5 não, 10 segundos. Olha para ela. Olha para ela. 10 segundos. Eu vou contar. 1. Olhando. Não é para olhar para a orelha, não. É para olhar no olho. Quando tiver todo mundo olhando no olho, eu vou começar a contar. Não é para olhar para o ventilador, não. É no olho. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Amém? Uau! Quanta coisa o olhar fala, hein? Você sabia que tem gente que não se controla no olho? Teve gente que se beijou. Teve gente que não conseguiu ficar olhando. Aí fez sabe o quê? Mexeu na orelhinha. Teve gente que já olhou com um olhar de maldade assim, ó. Ah, quando acabar esse jantar. Quando a gente chegar em casa, você vai ver o que eu vou fazer contigo. Né? Tem gente fazendo assim para mim, ó. Irmãos, eu posso falar da música? Não, irmãos, tem uma música que a música é demais, hein? Ela já começa a falar, meu Deus do céu. Tem a música da missionária Ludmilla. Quem conhece? Missionária Ludmilla. Você tem que chegar em casa, botar a missionária Ludmilla, botar hoje. Hoje você não me escapa. Hoje eu acabo contigo. Quem conhece a missionária Ludmilla? Vamos profetizar sobre a vida dela, irmão. Você bota essa música, pede para o Espírito Santo converter, aí lá para o seu marido fala, hoje você não me escapa. E é tudo no olhar, irmão. Olha ele assim, 10 segundos antes de dormir, acabou, é festa. É festa, porque o olhar diz muita coisa. Mas também o olhar vai revelar trauma, sabia? O olhar vai revelar tristeza. O olhar, às vezes, ele transmite um semblante caído. Então, são coisas que a gente precisa resolver no casamento. São arestas que a gente precisa tapar no casamento. São coisas que a gente precisa consertar. Sabia? Um outro ponto importante que a gente observa aí é que eles se olharam. E o olhar é fundamental. É fundamental. Quando você começou a paquerar sua esposa, como é que foi? Você olhou, aí deu aquela viradinha, depois olhou de novo, falou, está me olhando. Aí disfarçou olhar, olhou de novo, está me olhando. Ou então foi daquele jeito assim que se despediram, né? Aí foi um para cada lado, aí deu 3 passinhos, aí fez o quê? Está me olhando. Então o olhar, ele é revelador. O olhar, ele entrega. Né? Então você tem dia que você tem que olhar para sua esposa com um olhar de desejo, irmão. Com um olhar de ataque, com um olhar de eu vou te pegar essa noite, com um olhar de surpresa, eu tenho uma surpresa para você, com um olhar de que hoje eu vou te levar para sair, com um olhar de amor, com um olhar de carinho, com um olhar de afeto, com um olhar de cuidado,
com um olhar de proteção. Então, quando Isaac olhou para Rebeca, a primeira coisa que ele pode ter reparado é o quê? A beleza. Quando Rebeca viu Isaac saindo do campo, ela pode ter visto o quê? Um homem forte. Olha para o seu esposo nessa noite. Meu Deus. Olha que homem forte. Né? Robusto. É esse rapaz aí que vai te proteger, irmão. Esse cara forte. Teve um ali que fez igual o Gabigol. Uau. É esse aí, irmão. E quando você olha para sua mulher, você vê o quê? Meu Deus, que mulher linda, essa mulher que vai cuidar de mim, dos nossos filhos, né? Aí você vai, 5 filhos, meu Deus. Tem que ir devagar também, né, mano? Vamos lá. Tem outra coisa importante do relacionamento, que é a importância da história. Quando Eliezer, depois que eles se viram, Eliezer chega para Isaac e conta tudo o que aconteceu. Ele, olha, eu orei, o anjo apareceu, ela serviu água para mim, para os camelos, eu fui na casa dela, conheci a família dela toda, perguntaram se ela queria vir para cá, para essas terras, ela aceitou vir e agora ela está aqui. E agora, Isaac, é contigo. Então nós precisamos conhecer a história, mas olha só depois que a gente conhece. A partir do passado se vive o presente e prepara o futuro. Existem pessoas que conhecem a história, mas ficam presas no passado. Existem pessoas que não vivem o dia hoje, chamado presente, porque estão presas no passado. Existem mulheres que, claro, é uma fatalidade, mas sofreram abusos na infância e hoje têm traumas na intimidade com o marido. Então são coisas que o Senhor está aqui nesta noite para curar também. Por quê? História fica no passado, se vive o presente e se prepara o futuro. Porque Deus, por mais que nós estejamos aqui hoje, Deus tem preparado um futuro, Deus tem preparado um futuro abençoado para você, para o seu casamento, e Ele tem feito uma construção na sua família. Igual o pastor Gilmar estava falando aqui, olha, o passado da minha família lá era desastroso. Era só o quê? Separação. Mas ele tomou aquilo como uma história do passado. Agora, no meu presente, isso não vai existir. Porque Deus me levantou para abençoar casais e Ele está aqui nessa noite, com 13 anos de ministério. Então, são coisas que o Senhor vai fazendo. Nós conseguimos enxergar? Não. Mas nós temos que o quê? Andar por fé. Caminhar no Senhor, entregar e descansar nele. Porque quem vai fazer? Então, o que a gente faz? Conheceu a história de um, conheceu a história de outro. Agora a gente vai viver a nossa vida daqui para frente. Quer falar alguma coisa? Então a gente vai viver a nossa vida daqui para frente. E vai ser o famoso da linha onde? Na pipa. A gente não pode ter algo nas mãos, que é o nosso casamento, e ficar preso numa circunstância do passado. Ficar preso numa história do passado. A gente não pode estar com 10 anos de casado lembrando de algo que aconteceu no 2º ano de casamento. A gente tem que viver para frente. A gente tem que seguir, perdoar, seguir e ir embora adiante. Porque o Senhor tem coisas maravilhosas para fazer na família de cada um que está aqui nessa noite. Aleluia. Eu creio nisso. A importância do ambiente. O versículo 27 divide-se ele em 2 partes. A primeira parte é a importância do ambiente. Ele vai dizer o seguinte: Isaac levou Rebeca para a tenda onde sua mãe Sara havia morado. Por que não mora mais lá? Porque Sara morreu. Então, a importância do ambiente. Construa um ambiente saudável. Minha esposa já falou aqui. Você só começa a viver uma nova história depois que uma coisa morre. Eu não estou profetizando morte de sogra nessa noite, não. Longe de mim. Senão a irmã Vânia, né? Pastora Vânia, diaconisa Vânia, né? A sogra da noite. Rapaz,
Ela arriscou em botar a Laura para fazer essa peça. Mas amém, vamos lá. Então, o que acontece? Existem coisas na nossa vida que estão vivas. Mágoas, rancor, tristeza. E isso vai sufocando o nosso coração. Isso vai sufocando o nosso ambiente. Isso vai sufocando o nosso relacionamento. Isso vai sufocando a nossa vida. Por quê? Aquilo que era para estar morto na nossa vida, a gente todo dia quer ressuscitar. E trazer para dentro da nossa relação. Isso não dá certo. Você tem que construir dentro da sua casa um ambiente saudável. Como minha esposa disse aqui, nós não somos um casal perfeito. Mas nós procuramos todos os dias ser um casal saudável. O passado é para fazer referência e não residência. Amém. Você faz referência do que passou, mas você não mora lá. Amém. Esse é o resumo. Esse é o resumo. Viu como é bom ter uma esposa, né, ao nosso lado? É o resumo. Por isso que eu falei para ela, não desce não, fica aqui. Então, qual tem sido o ambiente lá na sua casa? Nós vamos fazer um jantar de casais agora na nossa igreja, dia 18. Nós vamos levar um humorista. Vamos fazer um stand-up para casal lá. E aí, irmão, é para rir mesmo. Um dia nós fomos ministrar numa igreja, a irmã chegou para a gente e falou, eu nunca ri tanto. Faz tempo que eu não rio assim. Aí eu falei, então, não falei, mas pensei. Falei, então tem alguma coisa lá na sua casa que precisa de quê? De ajuste. Irmãos, eu sou mais concentrado. Lá em casa é minha filha que bota a casa de cabeça para baixo. Mas teve um dia que eu cheguei em casa, falei, eu vou fazer uma surpresa para essas meninas. Aí eu peguei um blusão lá que eu tinha, abri, deixei o blusão aberto até aqui. Aí abri o blusão, botei uns músculos aqui, né, irmão? Porque não tem, né? Aí fiz assim e comecei a cantar. Tipo um sertanejo. A minha filha rolou de rir no chão. Falou, pai, que é isso? Pai, você é doido. É a nossa casa. É a nossa casa. Que ambiente você tem construído na sua casa? Às vezes a gente tem militares, que pensam que a casa é um quartel. Chega em casa, a esposa, sentido. Não, irmão. Tem casal, irmão, que vai na intimidade, vai fazer, irmã, a paz do Senhor, nessa noite eu peço a permissão para entrar na sua vida nessa noite. Que isso, irmão? É a sua casa. Apaga a luz, bota aquele negócio que fica rodando uma porção de luz colorida. E, meu irmão, parte para dentro. É a sua casa, é o seu ambiente. Deixa eu te falar uma coisa. Em 2019, eu ia falar isso mais para o final, mas eu vou no meio, vou falando. Em 2019, nós recebemos a notícia de um câncer. E aí, a gente estava num culto. E a gente saiu. Deus já tinha falado para a gente que nós passaríamos por um turbilhão, por um momento difícil. Mas a gente fica na nossa. Fica aguardando e confiando no Senhor que não vai precisar passar. Mas às vezes passa. O Senhor podia curar? Podia, mas não. Fez a gente passar por um processo. Mas o Senhor falou o seguinte para nós. Pega outro microfone. Mas o Senhor falou o seguinte para nós. Durante todo o processo do câncer, eu estarei com vocês. E depois que passar, vocês vão ver onde eu vou levar vocês. Ponto. Aleluia. Nós tínhamos a palavra, nós agarramos nela. Foi difícil? Foi, mas nós agarramos nela. Aí eu fiquei meio desesperado. Olhei para ela, a gente já liderava casais, a gente já liderava família, a gente já pregava na nossa igreja, a gente já ministrava. E aí agora, como é que vai ser, Senhor? Olhei para ela e falei, e agora? Ela falou assim, agora nós vamos viver o que a gente prega. Eu falei, meu Deus, isso é forte. Tomei isso como aprendizado. E a gente ministrava, e o pastor continuava a me botar na escala, e eu ia para a palavra, e eu ficava doido, mas aquilo ia me... A presença do Senhor, irmãos, ia me fortalecendo. Eu abria a palavra, eu olhava a força que vinha dela e o Senhor fortalecendo.
e o Senhor fortalecendo. Diante de qualquer circunstância que você passar na sua vida, busque o Senhor. Busque a palavra do Senhor. Busque aquilo que o Senhor tem falado para a sua vida. Lembre-se da promessa que o Senhor já fez para você. Amém. Se agarre nela e siga, e vá adiante. E aí, irmão, diante disso tudo, entrou na fase da cirurgia. Aí fez a cirurgia, teve que abrir a barriga daqui até aqui embaixo. Aí fez a cirurgia, tirou o câncer, 6 quilos, 60 centímetros. 60 centímetros e 5 quilos, tirou. Aí depois de 4 meses, teve que voltar para tirar tudo, porque era maligno, abriu, tirou o ovário, esse negócio todo. Depois, quimioterapia. Aí minha esposa ficou sem cabelo, sem sobrancelha, caiu tudo, irmão. Aí a gente foi para a consulta antes da quimioterapia. Chegamos na quimioterapia, sério, né? Eu, como já falei, sou sério, comportado. A médica está falando, olha, durante a quimioterapia, não pode pegar sol, não pode comer todos os alimentos, tem que comer uma dieta saudável. Antes de você entrar aí, eu posso só complementar? Eu sei onde você vai chegar. Pode. Amém, Jesus. Nesse processo, como o Lu falou, nós recebemos o primeiro diagnóstico, fizemos a primeira cirurgia em novembro. Deus já tinha dado um sonho, que eu estava com câncer, eu sonhei que eu ia ficar careca. Na segunda cirurgia, com 3 meses, a gente teve que abrir tudo de novo, barriga aberta, porque parecia que ele estava em outro ovário. E quando chegou para fazer a químio, a médica virou e falou assim, você não vai fazer mais a químio, porque você está em época de pandemia, o auge da Covid-19. Você não vai fazer químio nessa época, não precisa. E eu lembro, o irmão estava falando sobre oração, que a gente foi embora chorando. Porque a gente falou assim, o Senhor falou que a gente ia passar pela químio. Se não for para passar, coloca alegria no nosso coração. Mas se for para passar, vai lá e fala para essa médica que ela está errada. Nós desligamos o telefone, paramos de orar. O telefone tocou. Falou assim, vem aqui no dia seguinte, porque a gente quer falar. E a médica falou, olha, não sei o que aconteceu, mas eu chamei toda a junta médica e descobri que tem um outro câncer de 3 milímetros. Você tem que fazer um exame. E Deus já tinha aberto uma porta de emprego para ele, extra, em plena pandemia. E eu, como toda boa mulher, tinha falado o quê? Vamos trocar o fogão, tá velho. Eram 4, estavam funcionando 2 bocas só. Aí ele, Deus mandou guardar, Deus não mandou guardar nada, tu quer pão duro. Tira o escorpião do bolso, homem. Vamos trocar o dele, mas ele não mandou guardar nada. E eu precisei fazer esse exame. Esse exame era o valor certo. Mas de todo esse momento, eu vou deixar ele falar essa parte. Deus liberou uma palavra ao nosso coração. E a gente não pode deixar de contar essa parte, claro que de uma maneira resumida, sem compartilhar com vocês. E a palavra que Deus liberou ao nosso coração foi, não se distraia com o diagnóstico. Não importa o diagnóstico que vá sobre a sua vida, não se distraia com o diagnóstico. Nenhum diagnóstico é maior do que a promessa de Deus. Nenhum diagnóstico é maior do que a provisão de Deus. Nenhum diagnóstico é maior do que o agir de Deus. Não seja o diagnóstico da doença, não seja, mesmo que seja o diagnóstico da falta de dinheiro, da falta do que se acha que é a falta do amor, dos problemas com o filho. Nenhum diagnóstico é maior do que a promessa. Aí fala, amor, eu sei que você vai falar. Amém. Irmãozinho falou do exame, eu vou voltar no exame. O exame era, eu recebi na época 3 mil reais. O exame era 3 mil reais. Aí eu cheguei lá, era o EcoScan, né? PET scan. Aí eu cheguei para a moça em Pineira, aqui e tal, e crente, né, irmão? É humilde, mas é ousado, né? Eu cheguei lá e falei, quanto é a vista? A vista dá para fazer 2.700. Então vai ser a vista. Aí sabe o que aconteceu, irmão? Eu saí de lá e falei, vamos jantar fora, porque Deus paga o exame e ainda dá o jantar para a gente também. Vamos comemorar.
Então a gente estava comemorando, celebrando no deserto, na adversidade, na luta. Aí me chama a médica para falar da quimioterapia, do que pode e que não pode. Estou eu lá olhando para ela. Aí depois das recomendações, ela, alguma pergunta a mais? Passou dieta, passou roupa, passou não pode isso, não pode aquilo. Exercício físico e tal. Está faltando uma coisa. Quanto tempo ia durar a quimio? 6 meses. 6 meses, irmão. Eu falei, tá bom, 6 meses de dieta, 6 meses com Já pegando tinha sol, vindo de 2 cirurgias, com uma sol mais ou enrolada na outra. menos, cirurgia, pá. Aí ela, alguma pergunta a mais? Aí eu falei, doutora, tem uma pergunta que está faltando aí. E na hora de resolver, né, a situação é hoje. Como é que eu vou pegar essa mulher de noite? Fala para mim. Aí ela falou assim, todo mundo faz essa pergunta. Eu falei, por que você não fala logo então? Ela gosta de ver vocês perguntando. Eu falei, então tá bom, como é que resolve? Só usar camisinha. Eu falei, ah é? Ela falou assim, é. Eu falei, então tá bom. Irmãos, homem casado não usa camisinha, certo? Nem tem camisinha na carteira, certo? Aí o que eu fui? Pô, eu tava, 13 anos, 17 anos casado, 15, 16 anos casado. Eu, meu irmão, não sabia que o mercado da camisinha estava tão evoluído. Fui eu na farmácia. Cheguei na farmácia, onde tem camisinha? Cheguei lá, aí estava lá, limão, abacaxi, morango. Cuspeto, 6 espeto, framboesa. Eu falei, meu Deus, isso aqui é bala mesmo ou é camisinha? Ah, camisinha, moço. Eu falei, tá. Eu falei, caramba. Aí tinha uma branquinha lá, que eu vou revelar depois para vocês o nome dela. Aí, falei, caramba, o que eu vou fazer? Vou pegar uma de cada. A noite vai ser longa, irmão. Peguei. Uau, uma de cada. Cheguei Era para 6 meses, gente. Esse envolve não. Vou levar uma de cada. Então tá bom. Aí, irmão, cheguei lá e fiz a festa. Qual que eu vou escolher agora? Qual que você quer? Qual sabor que você quer nessa noite? Aí, pá, cada noite era uma emoção, irmão. Só que tinha uma lá, que é branquinha. Vou falar só para os homens. Vou falar baixinho. Tem uma branquinha lá, irmão, que é assim, ó, efeito prolongado. Joguei fora. Se aparecer na tua casa, você joga fora. Deus está falando ali, irmão. Irmão, efeito prolongado. Irmão, que maravilha aquele negócio. Aí estava lá, quimioterapia, mas a gente estava o quê? Vivendo no deserto, irmão. Vivendo no deserto. E no deserto a gente tem que ter a confiança de que o Senhor vai nos tirar de lá em algum momento. A gente estava agarrado na palavra, irmão. E o Senhor falou que nos tiraria de lá, que estaria conosco. Então, Senhor, eu quero viver esses dias com o Senhor. E o Senhor é o quê? O Senhor é alegria. O Senhor é paz. O Senhor é bondade. O Senhor é longanimidade. O Senhor é consolo. O Senhor é descanso. O Senhor é a paz que precisamos. O Senhor é a alegria completa sobre a nossa vida. O Senhor é a paz que excede todo entendimento. Então, se o Senhor tem a alegria completa para aqueles que estão nele, por que eu vou viver triste no meio do deserto se eu sei que é uma coisa que ele fez com que a gente passasse? Então, como que a gente vai viver nisso? Vamos viver. Chegamos lá outro dia. Falei, ó, tem outra pergunta aí. A gente quer ir para a praia. Meu Deus, vocês querem ir para a praia? Vocês estão doidos? Como é que vocês vão? Não, a gente quer ir para a praia. A gente vai lá para a região dos lagos, a gente quer ir para a praia. Meu Deus, então, ó. Não, vocês não vão para a praia. Não, a gente vai. O que tem que fazer? Então, taca protetor. Protetor solar, chapéu, guarda-sol e vão. Não pode entrar na água. Irmãos, a gente foi para aquela praia da escadaria que tem lá em Arraial. É essa aí, né? Chegamos lá,
Foi o primeiro dia que a praia abriu depois da pandemia. Não tinha ninguém na praia, só a gente. Fizemos um álbum de fotos, a praia vazia, só a gente lá. Deus providenciou. Então, dentro da situação que estamos vivendo, nós temos que tornar o nosso lar um ambiente saudável. Tem luta, tem desemprego, tem enfermidade, tem crise, tem problema com a sogra, tem problema com o sogro, tem toalha na cama, tem tantas coisas, irmãos, acontecendo. E se a gente olhar para essas coisas e não olhar para o que o irmão falou aqui do presente que nós temos do nosso lado, a gente vai matando o nosso casamento todo dia. A gente vai todo dia jogando uma pá dentro do nosso casamento, uma pá de terra. E o que a gente quer fazer? Trazer vida ou trazer morte para o nosso casamento? Vida. E aí eu quero conhecer alguns casais que estão aqui nessa noite. A gente faz um teste. É claro que não dá para eu saber o nome de todo mundo, mas eu tenho um teste aqui, irmãos, altamente confiável. Então, psicotécnico é o nome, né? E aí, pega lá. E aí eu tenho aqui 3 figuras e uma letra. Eu gostaria da participação de todos, que assim eu vou conhecendo mais vocês. Da próxima vez que eu voltar aqui, se é que eu vou voltar, pastor Gilmar vai me cortar. Eu já sei quem é quem, né? Então assim, são 3 figuras e vocês vão escolher as figuras. Não pode escolher 2 e tem que escolher individualmente, tá bom? Cada um vai escolher a sua. Então eu vou segurar aqui, tá aqui, ó. Eu vou segurar aqui o quadrado. Alguém pode me ajudar? Vai vir, pastor? O pastor foi corajoso. Vou te dar esse aqui. Vou te dar esse aqui, pastor. Nós temos aqui 3 figuras. O triângulo, certo? O círculo, lá na mão do pastor Gilmar. O quadrado. E temos a letra Z. Então eu queria saber nessa noite o que cada um vai escolher. Quantos de vocês escolhem um triângulo? Se acham melhor, dentro dessas 3 figuras e essa letra, eu prefiro escolher isso aqui. Quem escolhe o triângulo? Levante a mão, por favor. Pode levantar a mãozão. Eu vou fazer a fotografia aqui rapidinho. Vai, levanta a mão. Triângulo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas. Amém. 7 pessoas escolheram o triângulo. Quantas pessoas vão escolher o quadrado? Levante a mão, por favor, aqueles que escolheram o quadrado. 1, 2, 3, 4, 5 pessoas escolheram o quadrado. Agora eu quero saber aqueles que vão escolher o círculo. Quem escolheu o círculo, levante a mão. Uma quantidade maior. Agora sim. Pensei que o pessoal estava tímido. Então, legal. Uma quantidade maior. Deixa eu ver. Levanta a mão de novo aí que escolheu o círculo. 2, 3, mais de 10 aí. Tá bom. Círculo. Obrigado, pastor. Quem escolheu a letra Z, por favor, levante a mão. A letra Z. Levante a mão. Isso. Muito legal. Então agora nós vamos dizer o que cada um significa, tá? Você vai me ajudar nessa noite, por favor. Então vamos lá. Você lê os 2 primeiros, você lê os 2 últimos ou eu começo? Então primeiro, vamos lá. As pessoas que escolhem o quadrado são pessoas estáveis, que têm base sólida, sabem o que querem e por que querem. São pessoas que começam e vão até o final. Eita! Vamos aplaudir as pessoas que escolheram o quadrado? Pessoa decidida. Isso. O segundo. Quem escolheu o triângulo, né? Tinha pouco, né? Tinha. É uma pessoa otimista, muito para cima.
que estão em constante crescimento. Essas pessoas são caracterizadas por sonharem sonhos grandes. Meu Deus. Palmas para as pessoas que fazem grandes. Olha essa pessoa, gente. Isso. Vai? Beleza? As pessoas que escolheram o Z, quem são? O Z. Geralmente são poucas mesmo. Essas pessoas são as pessoas mais inteligentes. Elas possuem um QI elevado. Aplauda essas pessoas, por favor. Isso. Quem escolheu o Z olhou para a esposa, estufou o peito e falou: tá vendo? Por último, quem escolheu o círculo? Levanta a mão de novo, por favor. Levanta a mão, tu escolheu. Olha isso. Muita gente. Como que é o Ministério Infantil dessa igreja? Olha, vamos lá. Olha aí, tira foto. Olha aí. As pessoas que escolheram o círculo só pensam em sexo. Olha para o rosto delas e vê se elas estão pensando nisso nessa hora. Isso é psicologia que diz, gente, não é, gente? Gente, isso é um teste psicológico, tá? Isso é um teste psicológico, tá? E a gente faz isso, né? A gente faz isso para descobrir como é que é o quê? O ambiente. Então, dentro do que cada casal falou aí, você já vai entender se o cara é inteligente, se gosta do movimento. Você escolheu mesmo? Hã? O círculo. Olha para mim nessa noite. Então, você vê como um teste psicológico fala, irmão? Né? É igual os temperamentos, os comportamentos. Tem o fleumático, tem o sanguíneo, tem o colérico e tem o outro que é o mais, né? Que é o mais dramático. Mas não é dramático, não, o outro é melancólico. Então, são comportamentos. É algum sinal para o pregador parar? Então, são comportamentos e são também nossas atitudes do dia a dia. Então, às vezes, olhando para a nossa esposa, né, como é que às vezes o inteligente age? Por exemplo, teve um dia lá que minha esposa estava meio cabisbaixa. Eu falei: não, vamos melhorar isso aí. Vai botar aquela unha lá que vocês botam lá, unha álcool em gel. Vai botar aquela unha lá. Aí eu todo bobo, né, irmão? R$50 para fazer a unha. Aí, irmão, faz um pix aí, porque 50 não deu não. Eu falei: gente, que unha é essa, gente? R$50 eu vou virar manicure, irmão. Não é possível um negócio desse. Aí eu fico pensando, irmãos, a mulher já tem a cabeça como? A 1000 por hora. Ela pensa no filho, ela pensa na comida, ela pensa na casa, ela pensa no trabalho, a hora que o marido chega, a roupa para lavar. Só em pensar eu fico cansado. Aí ela, falei: vai lá, amor, fazer o cabelo. Quando eu cheguei lá, um troço quente na cabeça dela. Falei: gente, se essa mulher já é cabeça quente no dia a dia, imagine passando isso aí no cabelo. Eu vou jogar fora, irmão. Deixa esfriar que eu volto. Então a gente tem que fazer um ambiente saudável. A gente tem que fazer do nosso lar um ambiente sadio. A gente tem que aproveitar, irmãos, a vida. A gente tem que viver a vida. Né? Até o garotinho está ali rindo. E às vezes a gente não ri dentro de casa. Às vezes a gente não tem essa alegria dentro de casa. Às vezes a gente olha para a nossa esposa, não dá um sorriso. Vamos sorrir. Vamos olhar com um olhar sensual. Essa rosinha que você ganhou aí, ó. Eu já estou pensando em botar ali nos dentes de noite, irmão. É tudo com a gente mesmo, entendeu? Então, eu já até falei já a importância da intimidade. Bota aí no próximo. Já até saiu ali. Deixa eu ver, já estou acabando já. É a importância da intimidade.
é o conjunto de componentes como a expressão, a confiança, a verdade e a alteridade, capacidade de ter em conta e respeitar a diferença do outro. Você repara que Isaac e Rebeca, primeiro eles se olharam, depois foi contado a história, depois ele levou ela para um ambiente e depois teve intimidade. Tem muitos casamentos hoje que estão atropelando a ordem. Se conhecem numa noite, vão para a cama naquela mesma noite, geram um filho naquela mesma noite e tudo atropelado. Se tem casais aqui que passaram por essa experiência, só quem pode tapar as arestas aí do problema que isso pode causar é o Senhor. É o copinho rachado que vem, coloca ali em Jesus e não vaza mais água nenhuma. Então a intimidade no momento certo, a intimidade na hora certa. Você vê que a intimidade é um conjunto de coisas. Quer ver uma coisa que impede a intimidade? É o perdão. A intimidade que eu estou dizendo, a gente está numa igreja batista, a gente fala intimidade, mas você na sua cabeça já sabe o que é, né? Então, às vezes, o perdão, ela impede a intimidade. A liberação do perdão, uma mágoa que está lá dentro, fica impedindo uma intimidade maior. Né? Às vezes, um trauma, como eu falei aqui, vai gerando uma quebra de intimidade. A intimidade é em todas as áreas, na confiança, no prazer de estarem juntos, na alegria de estarem juntos, na alegria de viverem bem. Às vezes a nossa filha está com 15 anos, ela vai para uma festinha de amigo e tal, quando ela chega, ela, o que vocês fizeram? Vocês foram para onde? Vocês fizeram o quê? Falou para ela, não se mete não foi lá para o teu negócio? Deixa o nosso negócio aqui. A nossa gaveta lá tem uns mistérios profundos quando ela sai, deixa quieto. Então, isso tudo é para fazer um casamento saudável. Mas às vezes, sobre a nossa vida, pode passar, irmã, por favor. Às vezes a nossa vida, o que vem para tentar destruir são todas essas coisas. A enfermidade e tudo nós vamos tirar desse texto. Isaac vai clamar ao Senhor por Rebeca, porque Rebeca era estéril. Quero orar nessa noite aqui para que toda esterilidade seja quebrada da vida dos casais em nome de Jesus. Aleluia. Sonhos que estão travados, sonhos que estão mortos, projetos que foram abandonados, isso é esterilidade também. Vamos clamar nessa noite em nome de Jesus para que a esterilidade saia da vida de vocês em nome de Jesus. Jesus é poderoso para resgatar projetos que foram enterrados, que estão estéreis, sonhos que foram abandonados, sonhos que nós olhamos e falamos assim, vai ser impossível. Entrega na mão do Senhor. Então Isaac clama ao Senhor. Rebeca teve filhos? Gêmeos. Aquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida é maior do que pedimos ou imaginamos. Gêmeos. Eles queriam orar por um. Deus deu? Vocês não pediram? Agora vai lá. Agora vai lá, dá conta. Então, veio questões familiares. Rebeca amava mais a um filho. E Isaac gostava mais do outro filho por causa da caça, era Esaú. E Rebeca gostava mais de quem? Jacó. Questões familiares, eu fico imaginando quanto trouxe de conflito isso dentro de casa. Um preferia mais um filho do que o outro filho. Então isso pode trazer atrito, problema para dentro de casa. Eles viveram isso? Viveram. Questões familiares. Outra coisa que vem para tentar destruir é a escassez. Onde Isaac estava, a terra passou fome. Ele queria ir para um lugar onde ia ter mantimento, mas veio a voz do Senhor e disse para ele, não vai para lugar nenhum. Porque eu, o Senhor, estou te mandando para uma terra onde lá vai ter provisão. Quantas vezes nós queremos agir por nós mesmos e dar errado? Quantas vezes nós queremos agir na frente do Senhor, dar um passo na frente do Senhor e dar errado? Se o Senhor falou para você ficar em um lugar, fique. Se o Senhor falou para você avançar no projeto, avance. Mas ouça a voz do Senhor. Não haja por sua própria conta. Vai para o joelho, dobre e deixe o Senhor falar com você.
Eu tenho certeza que vai vir a resposta do Senhor. Um outro problema, mentira. Isaac faz a mesma mentira que o pai Abraão deu. Quando eles descobriram que Rebeca tinha parentesco com Sara, e quando ele estava na terra de Abimeleque, Abimeleque perguntou: quem é essa mulher? O que Isaac respondeu? É minha irmã. Não era irmã. Às vezes mentira no relacionamento vão trazer consequências amargas. E isso vem para tentar destruir o relacionamento. Uma outra coisa que vem para tentar destruir é a amargura. Rebeca estava amarga, porque Esaú tinha escolhido mulheres hiitas para se casar. Mulheres que não eram da sua terra, mulheres que adoravam outros deuses, e aquilo trouxe amargura. É como se a mãe tivesse criado o filho, preparado o filho, educado o filho para algo, e ele se desviasse. Nós podemos orar aqui nessa noite e profetizar que se há um filho afastado aqui, ele vai voltar a servir ao Senhor em nome de Jesus. Ele vai entrar pelas portas da casa do Senhor e vai voltar a adorar o Senhor em nome de Jesus. E se teu filho não está na presença do Senhor, e hoje é sábado, talvez ele esteja num baile perdido, você sabe até onde ele está, eleve nessa hora seu pensamento a Deus, pedindo por ele nessa noite, pedindo por ele nessa hora, porque nós cremos que Deus pode fazer milagre enquanto estamos aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E também perder o sentido da vida. Isso é um mal que tem afetado os lares. Pessoas que não se sentem valorizadas, pessoas que não se amam, pessoas que perderam o sentido da vida. Rebeca chegou no momento da vida que, mesmo estando casada, mesmo estando com os 2 filhos, ela sentiu o desejo de tirar a vida. E quantas vezes nós encontramos isso dentro de um relacionamento, dentro de uma casa? O homem que às vezes está numa situação financeira difícil, o homem que às vezes não consegue oferecer para a mulher tudo aquilo que ele planejou, o homem que às vezes pensa que não serve, não presta para mais nada, mulheres que estão depressivas, angustiadas, ansiosas e sentem o desejo de tirar a vida. São coisas que vêm para tentar destruir o casamento. Mas a pergunta para nós nessa noite é possível restaurar o primeiro amor? É possível restaurar o primeiro amor? Você crê que é possível? Amém. Olha. Então fique de pé comigo nessa noite. Eu creio que é possível. Eu creio que é possível. Talvez você entrou aqui nessa noite dando uma última chance para o seu casamento. Talvez você entrou aqui nessa noite pensando: meu marido não muda. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite triste. Talvez você tenha entrado aqui nem sabendo se vai completar o próximo aniversário de casamento. Mas a pergunta para a nossa reflexão nessa noite é possível restaurar o primeiro amor? Lembra que nós falamos de Isaac? Quando ele olhou para Rebeca, quando ele preparou o ambiente, quando ele levou ela para a tenda e quando ele a conheceu. Então nós queremos orar por isso nessa noite, para que o nosso olhar seja um olhar, nem seu olhar que eu digo nessa noite, mas um olhar avassalador sobre o seu cônjuge, um olhar de alegria, um olhar de hoje você não me escapa, um olhar de olha para mim que eu vou cuidar de você. Então eu queria pedir para você virar para sua esposa nessa noite. Nós vamos fazer aqui uma noite de promessas. Nós tivemos um casamento aqui já, né? A renovação de aliança aqui do casal. Então nós vamos fazer aqui uma renovação de propósitos.
uma renovação de aliança. Hoje foi algo totalmente diferente. Como o Luiz falou, a gente costuma fazer dinâmica. Tem dinâmica aqui, tem coisa na bolsa, um monte de dinâmica preparada. Mas Deus mudou os planos, os nossos, não os dele, desde o momento que a gente chegou aqui, para conduzir de uma maneira especial e diferente. Eu confesso a vocês que minha carne está tremendo. E algo que o Senhor tem feito me lembrar muito grande. Foi um momento que a gente já tinha passado por várias coisas. Depois das 2 cirurgias, da quimio, a gente teve que fazer uma 3ª cirurgia porque deu células atípicas na mama, teve que fazer drenagem, que deu água no abdômen. E era um momento que a gente já estava cansado. E a Rebeca, nossa filha, virou para a gente e falou assim, que o Luiz ministrou sobre tempo de descanso. E a Rebeca virou para a gente e falou assim, pai, você falou que Deus envia o tempo de descanso. Mas tá bom, quando vai vir o nosso? A gente já dá mais de 2 anos nesse processo. Eu quero saber, fala aí. Aí a gente foi para o nosso quarto. E a gente chorou muito, muito, na presença do Senhor, porque a gente queria que o Senhor desse uma hora, uma data, um local. Fala assim, hoje eu estou te dando basta, minha filha. E o Senhor liberou uma palavra que eu vou compartilhar com vocês. Ele falou assim, o tempo de descanso não é uma hora, não é um dia, não é uma data. O tempo de descanso é a minha presença. Talvez você está clamando ao Senhor e falando assim, eu estou cansada, eu não aguento mais, eu estou sem força para caminhar, não está dando mais, eu não suporto, eu estou cansada, eu vou parar, eu vou chutar o balde. Hoje é o último dia, hoje é a última chance, mas eu não aguento. O Senhor envia o descanso, envia o refrigério. E o Senhor fala assim, olha, o tempo de descanso é quando você parar de lutar com a tua força. Para de tentar dar jeito. O tempo de descanso é a minha presença. É quando você me convidar para ser a 3ª dobra dessa aliança. É quando você me convidar para fazer parte dos teus planos. É quando você me convidar para fazer parte do teu casamento. É quando você me perguntar antes de tomar decisão. O tempo de descanso é quando eu fizer parte da tua vida. Às vezes a gente procura a resposta. A gente quer que Deus haja quando a gente só ajoelha e faz um monólogo. Só a gente fala. E na hora que Deus está pronto para falar com a gente levanta. Porque na realidade a gente sabe que não quer ouvir o que Ele vai falar. Porque às vezes a gente busca a resposta do outro, a mudança do outro. A gente ora igual a irmã orou. Senhor, muda ele. Senhor, faz com ele. Senhor, mexe nele. Senhor, toca nele. E o Senhor fala assim, eu quero tocar em você. O tempo de descanso é a presença do Senhor. Então você quer descanso? Está cansado? Clama. Chama a presença do Senhor para o teu casamento. Deus seja louvado. Tem algum Felipe aqui, irmão? Felipe tem? Adriano tem? Não? Amém. Fica diferente para sua esposa nessa noite. Pode parar, pode. Olha para sua esposa nessa noite. Deixa sair de lá. Isso. Sua esposa está aí, irmão? Vai lá, fica de frente para ela, pode ir lá. Hã? Ah, é? Então tá. O violão estava tão bom, irmão. Mas me perdoe. Isso. Por favor. Esse casal comigo para cá. Minha esposa vai fazer uma oração e a esposa vai repetir para a esposa. Depois eu vou orar e você vai repetir para a sua esposa. Amém? Como uma renovação. Como algo que o Senhor vai fazer na vida de vocês. Se vocês quiserem entregar algo nessa hora,
Posso entregar? Entregue. Se você tem algo para pedir perdão para sua esposa, ou a sua esposa pedir perdão para o marido nessa hora, peça. Mas olhe para ele nesse momento. Esqueça a gente. Esqueça a gente. Foque no seu cônjuge nessa hora. Amém? Minha esposa vai falar e as mulheres vão repetir essa oração, tá? Antes de eu falar, continua com os olhos fechados. Eu queria que vocês trouxessem memória o momento que vocês se conheceram, o momento que vocês decidiram estar juntos, o momento que vocês começaram a caminhada, que você sentisse o toque. Ele é o mesmo, ela é a mesma. Embora os anos passaram, foi sua escolha. Nada mudou. Nada mudou. O toque continua o mesmo. O beijo, o abraço. Você escolheu. Você tinha tantos motivos para escolher. O coração acelerava quando via. Você tinha desejo de se arrumar quando ele chegava. Você queria compartilhar as primeiras coisas, as primeiras novidades com a pessoa que está do seu lado. Não via a hora de chegar em casa. Mas algumas coisas foram apagando. A vontade de compartilhar às vezes nem mais existe. A distância. Foram colocadas coisas ao meio. Mas nada mudou. Nada mudou. O sentimento continua aí. Talvez embaixo de várias bagagens, sobrecargas emocionais. Mas ele está ali. O toque, o amor, o cheiro, a voz, o corpo que te oferecia proteção, a mão que te oferecia ajuda, a palavra de conselho que você encontrava. Ele continua sendo seu porto seguro, mulher. E ele continua sendo seu porto seguro. Você continua protegida no abraço dele. Ela continua cuidando de você, amando, orando, se preocupando com seus passos, com seu tudo. Tudo está igual. Só que o tempo fez com que o olhar se distorcesse. Então, de olhos fechados, quando o olhar não tem como distorcer, porque você vai pedir para o Senhor trazer a esperança que Ele te trazer a memória que Ele te dá a esperança. Vamos orar. Pai, se vocês puderem repetir. Pai, hoje eu estou aqui. Abrindo mão da minha armadura. A armadura que me impedia de me demonstrar frágil, demonstrar as minhas necessidades, a minha carência, me colocar como uma mulher que precisa ser cuidada. Também abro mão das armas, porque eu não preciso lutar. Porque a minha casa não é um campo de batalha. Senhor, eu desanimada. Eu vou na minha mão ao meu esposo para que continuemos a caminhar. Senhor, eu entendo e aceito que eu sou sua ajudadora. E que ele é o sacerdote do meu lado. Senhor, eu tentarei
aceitar. Quando não aceitar, compreender algumas decisões tomadas por ele. Te prometo levar tudo em oração, exercer um papel de sabedoria para edificar a minha casa, derrubar os muros em volta do meu coração e me permitir amar e ser amada como antes. Agora os homens vão orar para as esposas. Minha esposa, eu amo você. Perdoe meus erros, minhas falhas, minhas atrapalhadas, às vezes quando eu lavo louça, às vezes quando eu não passo pano na casa, mas eu quero viver com você até depois do fim. Eu quero repetir que eu te amo e você foi a pessoa que eu escolhi para viver comigo, para eu cuidar, para eu proteger, para eu estar ao seu lado até o fim da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode dar um beijinho. Irmãos, e para finalizar, eu queria deixar um versículo que diz assim, Provérbios 18, 22. Aquele que encontra uma esposa, acha uma coisa boa e obtém o favor do Senhor. Olha para o lado e diz assim, eu encontrei o favor do Senhor. Isso, eu encontrei o favor do Senhor. Amém? Queridos, gostaria de agradecer imensamente a oportunidade, agradecer esse casal incrível, o pastor Gilmar e sua esposa, agradecer o Saulo, sua esposa, pelo contato. Nós nos conhecemos lá em São Pedro, né? Lá na ICER, né? De São Pedro. E aqui também era da Filadélfia, por isso que eu estava com a Filadélfia na cabeça, porque nos conhecemos na Filadélfia. Agradecer imensamente o carinho de vocês, o convite. Deus os abençoe. Ao chegar em casa, abra sua porta e entre com fé na sua casa. Amém. Entre com alegria na sua casa. Entre com Jesus na sua casa e fala, Senhor, eu não quero te tirar nunca mais daqui. Eu quero essa alegria completa. Eu quero essa paz que excede todo entendimento dentro do meu lar. Amém? Muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe em nome de Jesus.